Apesar de ser um feriado nacional, comerciantes e lojistas de vários estados e do Distrito Federal abriram as portas hoje. Iniciativa que, além de ser lucrativa, agradou os consumidores. Feriado nacional, mas o comércio de rua, farmácias, supermercados e shoppings funcionaram normalmente. Quem estava de folga gostou por ter mais opções de lazer. Estimula, na verdade. Nós brasileiros temos tão poucas opções em feriados, né? E a maioria delas é um pouco centralizada demais, então eu acho que é interessante. Ajuda das duas partes. Ah, tá bom, porque o povo não vai ficar parado, né? E se o povo não vai ficar parado, o comércio tem que estar aberto para receber o povo. E até quem estava trabalhando conseguiu fazer compras depois do expediente. Eu vim trabalhar e eu dei uma passadinha, aí estava na promoção, eu vou levar para casa. Segundo o presidente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, além de Brasília, comerciantes de várias outras regiões do Brasil também optaram por funcionar normalmente. A medida é uma das ações adotadas para a recuperação da economia. Há um entendimento entre tanto empresários como os trabalhadores de aproveitar essas datas. Um feriado de quinta-feira, Brasília, quase sempre as pessoas que exercem cargos públicos começam a fazer um feriadão, famosos feriadões, mas há uma oportunidade da população local se movimentar e visitar centros de compras, ruas, lojas. Então há um entendimento do funcionamento livre de acordo com cada empresa e entendimento com os seus trabalhadores, porque certamente isso tem um custo mais elevado, porque paga normalmente em feriados assim uma remuneração dobrada. Com relação aos shopping centers, aos centros comerciais, há um funcionamento diferenciado. Então, praticamente, o comércio terá funcionamento normal, levando em conta que alguns setores já funcionam ininterruptamente, como é o caso dos postos de combustíveis, farmácias. Para falar sobre esse assunto, a repórter Fernanda Porto vai conversar agora com o advogado José Augusto Lira. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Converso agora com o advogado José Augusto Lira, como você disse, sobre o pagamento de funcionário, porque para abrir hoje o comerciante precisa pagar hora extra para todos os funcionários. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Boa noite, doutor. Como é que funciona essa questão dos feriados nacionais? Só os feriados nacionais que são remunerados hoje? Como que funciona isso? Perfeitamente. Os feriados nacionais, nós temos como exemplo o dia 1º, dia 21 de abril, dia 1º de maio. Esses são feriados que todo o país deve obedecer. Hoje é um feriado e temos outros que nós chamamos de feriado nacional móvel. Cada município, cada estado, ele tem a liberdade de saber como ajustar. Daí, talvez tenha se causado estranheza que vários estabelecimentos comerciais estejam hoje trabalhando, né? Então, como é que funciona? Fundamentalmente, deve ser feito, tudo passa por uma figura que nós chamamos de um acordo coletivo. O empregado, ele deve receber, né? Ou então deve compensar. Jamais o empregado deve ser prejudicado. Então, seja por acordo coletivo, ou seja por convenção, cabível em cada município, isso deve ser obedecido nessa relação empregador-empregado. O senhor acabou de dizer, então, que são só feriados nacionais que são remunerados. E no caso de feriados municipais ou estaduais, como é que fica essa questão? Pode haver alguma convenção coletiva? Pode haver algum pagamento? Sim, né? A característica do feriado nacional móvel ou do feriado municipal ou do feriado estadual, quando aquelas empresas tem que trabalhar, ou quando elas exigem que aquele empregado trabalhe, ele deve ser remunerado normalmente. Porque nós temos que distinguir aqui dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de empregado. Aquele empregado que vai trabalhar hoje, que o seu dia não é de trabalho, ele tem que trabalhar hoje, vai receber 100% ou compensar, ou aquele tipo de atividade em que é exigida habitualmente efetivamente o trabalho dele, né? Nesse tipo de atividade, ele vai ter que ter a compensação dele. Ele vai ter que compensar, né? O trabalho dele é normal hoje, então ele vai ter que ter a compensação. Compensa-se o dia para que ele tenha o descanso necessário por ter trabalhado hoje. O
O senhor tocou num ponto que gera muitas dúvidas, que é a questão de pagamento. Como é que deve ser feito o pagamento de feriados? Perfeito. O pagamento de feriado, você pega o seu salário mensal. Se você trabalha 8 horas diárias, semanalmente você vai trabalhar 44 horas. E mensalmente é 220. Você pega o teu salário mensal e divide por 220. Vamos imaginar, para exemplificarmos aos nossos telespectadores, um salário de R$ 4.400. Você divide por 220, acha um salário hora de R$ 20, né? Você vai dobrar, então a pessoa vai receber mais 20 por aquele trabalho, não é receber 40, deixando bem claro, porque se receber 40, 20 ele já recebe. Se recebe 40, ele recebe 20, com 40 ele recebe 60. Ele receberia o triplo, não é isso que está sendo colocado. Ele é para receber o dobro, 100%. Se ele recebe R$20, ele deve receber mais de R$20. É assim que deve ser feito o pagamento. E a empresa pode negociar com o funcionário uma compensação, uma espécie de banco de horas, trabalha no feriado e folga outro ou não? Ela pode fazer isso sempre trazendo o sindicato. Né? A figura do sindicato, a qualquer momento, ainda no direito brasileiro, e ainda assim será, né? ela deve respeitar a empresa, a figura do sindicato. Então eu quero fazer um acordo coletivo. Né? Nesse caso não se aplica a figura do banco de horas, porque é um caso que a figura do banco de horas não está ligado. O banco de horas, a lei 9.601 de 98, é que fala do banco de horas e não abraça essa condição. Então a compensação vai ser objeto de ajuste com o próprio sindicato e deve ser uma compensação o dia, né? Praticamente de imediato, evitar ultrapassar 30 dias para que o empregado tenha o seu descanso. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado, Fernanda.